Que bom que você está vendo esse vídeo hoje. Todas as segundas-feiras, às 12h30 da tarde, é o nosso dia de conversar com você sobre reflexologia. E nós fazemos na forma de podcast, onde eu trago pessoas convidadas aqui, e nós vemos como que o reflexoterapeuta ou os terapeutas podem se beneficiar com o método IOR. Então, são pessoas de várias profissões que fazem um serviço maravilhoso para os terapeutas, dando segurança ao trabalhar e também dando segurança até mesmo para o futuro. No dia de hoje, nós não vamos fazer na forma de podcast, eu vou voltar a fazer como eu fazia no passado, né? Quando eu gravava os meus vídeos. Se você não me conhece ainda, meu nome é Osni Lourenço, eu sou reflexoterapeuta há 30 anos e trabalho com o físico, o emocional, o mental e até a personalidade das pessoas. Isso tudo pelos pés. Através dos pés eu vejo como que está as suas emoções e como estão as suas atitudes. Porque a reflexologia, como ela é conhecida assim, ela iniciou do ponto de vista apenas físico, onde os pés, né, eles refletiam, tá? Os pés, eles refletiam o corpo inteiro através de terminais nervosos, tanto na sola dos pés como também no dorso dos pés. E foi estudando esses terminais nervosos, foi apertando esses terminais nervosos, que nós passamos assim impulso para o cérebro corrigir os problemas de saúde. Mas como assim? O cérebro corrige os problemas de saúde. É porque nós, quando fomos criados por Deus, nascemos com uma automanutenção. E o nosso sistema nervoso, ele tem comunicação com cada célula do nosso corpo. E ele sabe o que está funcionando bem e o que não está funcionando bem. Ele tem um sistema chamado homeostase que garante essa manutenção em muitos sentidos. Porém, se o teu sistema nervoso fica abalado, porque você passa um estresse muito forte ou uma experiência meio traumática, né? Tanto física como emocional, ele pode realmente desestruturar o sistema nervoso, essas experiências. E assim ele deixa de fazer essa automanutenção. E aí, como que seria feito normalmente? O órgão, ele diz que está com um problema, manda uma mensagem para o cérebro, olha, estou com um problema. O cérebro já identifica qual é o problema e devolve na forma de sintomas. Então, é possível saber o que você tem sem fazer exames, mas através dos seus sintomas. Isso sempre foi feito pela medicina antes de aparecerem os exames, tá? Porém, isso tudo ainda funciona. E nós estudamos esses sintomas, perguntamos o que a pessoa sente. Não pedimos exames, mas quando pedimos a queixa principal da pessoa, na nossa primeira análise, e apertamos o pé, sabemos quais são os órgãos que têm a ver com aquele problema. E para você, né, ter uma surpresa ainda maior, nós temos 300 tipos de hormônios no nosso corpo. 80 deles são conhecidos, 30 apenas sabe para que serve e meia dúzia pedem exames, né? Agora, qual é o efeito desses hormônios no nosso corpo? Se você, mulher, tem um pequeno desajuste hormonal, ele pode ser refletido nas suas emoções. Na TPM, o que acontece? Você fica mais irritada, mais insegura, mais emotiva, não é assim? Com mais medo, mais sensível, mais ansiosa, não é assim? Então, isso tudo é efeito hormonal. Os hormônios, tem o hormônio da ansiedade, tem o hormônio da insegurança, tem o hormônio do medo, tem vários hormônios. Porém, não são tão conhecidos assim pela classe médica, né? São maravilhosos os estudos da medicina. Cirurgias, às vezes, salvam vidas, e é verdade. E há casos que tem que ser feita essa cirurgia para salvar vidas. Então,
Porém, a maneira como eles veem o corpo é totalmente diferente como um reflexoterapeuta vê o corpo. Principalmente um reflexoterapeuta formado no IOR, porque nós vemos quais são as causas dos problemas e buscamos fazer tratamento não invasivo e não medicamentoso. E esse tratamento, ele busca fazer o quê? Com que o teu sistema nervoso cure seus problemas de saúde. Então, criamos o método IOR. E o método IOR, ele consiste, tá, na aplicação prática da reflexologia. E o que é reflexologia? A palavra reflexologia, ela significa logia, estudo, reflexos, estudo dos reflexos, né? É a mesma coisa que eu falar para vocês, né, sobre a fisiologia, estudo do funcionamento do corpo. Então, sempre que aparece a palavra logia, é estudo. E antes, né, a que se refere aquele estudo? A palavra reflexologia, ela surgiu no século retrasado com um psicólogo russo chamado Pavlov, onde ele estudava o reflexo que um cachorro ele tinha ao receber certo estímulo. Foi premiado, inclusive, por isso. Porém, o estudo dele não teve o avanço que eles esperavam. E hoje não são todas as classes que usam o que Pavlov falou. E depois no século passado, na metade do século passado, começou então a aparecer a reflexologia podal. Por que reflexologia? Estudava os reflexos dos pés em relação ao corpo inteiro, porque os pés refletiam, né? O corpo inteiro, desculpa, se refletiam todo nos pés. Estudando embriologia, você verá que quando o embrião está sendo formado, 72 mil terminações nervosas aproximadamente saem dos pés, sobem pela perninha do feto e entram na coluninha que está sendo formada, e eles formam um feixe nervoso chamado medula, e quando chega aqui em cima no cérebro, essas terminações nervosas se espalham pelo cérebro, fazendo com que o cérebro, então, capte as informações que vêm dos órgãos, e nesse mesmo lugar, por exemplo, nós temos um lugar da visão, que fica aqui atrás. Se você levar uma pancada na cabeça, você não enxerga, né? Temporariamente, devido à pancada. E quem tem uma lesão nessa região aqui também, ele pode ficar cego. Além do problema nos olhos, porque é uma parte do cérebro onde entra os nervos dos olhos, né? E assim também entre os nervos do estômago, do fígado, do pulmão, de todo o corpo também entram no cérebro. E nesses lugarzinhos onde entram esses terminais nervosos dos órgãos, né, chamados nervos raquidianos, que vai até a coluna e depois entra na medula e se distribui para o cérebro, nesse mesmo lugarzinho sobe aquele terminal nervoso do pé e fica naquele mesmo lugar. Então tem um lugar no fígado, no cérebro que corresponde ao fígado, e tem um lugar também no cérebro que entra o ponto do pé correspondente ao fígado. Então nós temos dois pontos do fígado que chegam no cérebro. Um é do órgão e o outro é do pé. Assim também se dá com o estômago, com os intestinos e com todas as partes. E eu estudo isso há 30 anos, tá? Para poder vir aqui e explicar para você os grandes benefícios que nós temos alcançado. Então, para você ter uma ideia, né, a Covid veio e, infelizmente, ela levou muitas pessoas ao óbito, porque as pessoas não estavam imunizadas totalmente à Covid, e isso acabou ceifando a vida de milhares de pessoas, né? E depois, o que nós não ouvimos falar, que eu acho até meio estranho, é o que ficou depois da Covid. Então, apareceram muitos casos de tromboses, apareceram muitos casos de perca de cabelo, apareceram muitos casos de falta de ar, de um cansaço que a pessoa não tinha e passou a ter. Sem falar na perda do paladar que ficou, na perda do olfato. Então, todas essas sequelas do Covid ficaram. E quando nós estudamos isso, né, alguns alunos começaram a pesquisar sobre isso e começaram a ter alguns resultados, então nós descobrimos, né, como o Djalma e a Cristiane também de Minas Gerais,
né, eles puderam perceber até que tinha cepas diferentes, para você ter uma ideia. E esses estímulos que foram dados nesses pontos, que no nosso corpo está localizado na área do córtex frontal, né, eles acabam assim impedindo a comunicação do cérebro com os órgãos. E aí sabe o que acontece? É a mesma coisa quando você tem um derrame, né? Então, de acordo com o derrame, a localização dele, então as mãos ficam meio assim porque elas não conseguem mexer. Aí o seu cérebro fala, mexe mão, e a mão não mexe. Por quê? Porque existe uma obstrução de comunicação nervosa no cérebro. Com a reflexologia, nesses casos de derrame, nós estimulamos a área afetada, no caso no pé, que é a área do hálux, né? Trabalhamos também a circulação sanguínea em cima, né? E os pontos álticos de circulação, tanto a periférica como a central. E qual o resultado? Né? Quando o AVC ou o AV ele tem até 2 anos que aconteceu, a recuperação da pessoa ela é quase que total. Isso quando é um caso de derrame, não um caso de isquemia, tá? Passou desse período, as células começam realmente a morrer, e aí não tem como substituir para ficar igualzinha como era. Depois de alguns anos, então, aí é irreparável. Mas eu estou dando esse exemplo, tá? Para vocês entenderem que quando há uma obstrução no cérebro, o órgão não funciona. No caso do AVC, a obstrução é no cérebro e a mão não funciona, a perna fica pesada e não consegue funcionar direito, né? Então, limpou essa obstrução, volta ao funcionamento. E isso acontece nos casos da Covid. Quando nós estimulamos o ponto no pé, tiramos essa obstrução e 30 minutos depois a pessoa já volta a sentir gosto, a pessoa já volta a ficar menos cansada, ela já começa a ter uma atividade praticamente normal, tá? E tudo isso apenas em 30 minutos de estímulos no cérebro. Aí a pessoa fala assim, mas isso é um milagre. Bem, eu não chamo de que eu faça milagre. Eu já atendi mais de 30 mil pessoas, né? E eu digo para você que eu nunca curei ninguém. Eu apenas estimulo o corpo ao corpo levar essa cura, tá? Sem medicação, sem ser invasivo, sem nada disso. Então a reflexologia ela nos dá essa possibilidade, né? Mas de onde vem então o milagre que algumas pessoas falam, né? Na realidade, imagine você que você tem uma máquina e você coloca um pedaço de ferro na máquina, na entrada. Aí eu vou lá e eu aperto o botão. Aí o ferro entra na máquina e sai uma peça prontinha, bonitinha, do outro lado. Aí eu pergunto, quem fez o milagre em transformar essa barra de ferro numa peça do outro lado? Né? Resposta, a máquina. Então, eu só apertei o botão. Resumidamente, eu quero dizer para vocês que o seu corpo é a máquina. Ele foi projetado para fazer esses milagres realmente. Eu apenas aperto os botões certos, na hora certa, no tempo certo e na pressão correta e na localização correta. Porque se você não tiver essas 4 coisas, realmente o resultado da reflexologia não vai funcionar adequadamente. Algumas pessoas falam, mas a reflexologia não funciona. Por quê? Ou não usou a pressão certa, ou não achou a localização certa, ou não trabalhou o tempo suficiente e nem usou a pressão adequada. Por isso não teve resultado. O nosso trabalho, nós podemos chamar de reflexologia clínica, né? Essa palavra se aplica muito à questão de medicina, né? Clínica, né? Então, nós fazemos tratamento, sim, tá? Então, na nossa reflexologia, usando a palavra clínica para avaliação e tratamento, nós fazemos. Mas não é aquela clínica que a medicina pratica, é totalmente diferente. Porque nós apertamos os pés. Isso, no caso, no ponto de vista que eu digo para você, no ponto de vista mais físico, né? Então, as doenças, muitas vezes, elas são provocadas, né, por esse abalo do sistema nervoso, mas elas afetam outros órgãos que deixam de funcionar adequadamente, permitindo que aquele problema existisse.
Por exemplo, vamos falar de uma infecção urinária repetida, né? Por que ela é repetida? Né? Porque nós temos o nosso sistema imunológico que deve matar as bactérias antes de chegar nos rins. Então, o corpo, o nosso imunológico, ele pega as bactérias que estão no corpo, eles encapsulam essa bactéria, como que eles engolissem e ficassem dentro deles, levam até os linfonodos, né, que nós temos nas axilas, temos na virilha, né, temos aqui também, chamados de gânglios linfáticos, e lá as bactérias são destruídas. Agora, quando o sistema imunológico não está bom, ele não destrói essas bactérias. Então, elas são levadas até os rins, né, é colocado no sangue novamente, e os rins ele tem que eliminar essas bactérias. E qual é o meio que ele elimina muitas vezes, e na maioria das vezes? A urina. Ou ele devolve para o sangue, ou ele vai para a urina. E a urina desce pelo ureter, acumula na bexiga. Então, a pessoa tem constantes problemas de bexiga, né? Vai fazer xixi toda hora, quando vai faz só um pouquinho, tem aquela ardência algumas vezes. Então, tudo isso por quê? Porque existe um foco, né, de bactérias ou um foco inflamatório que é persistente na bexiga. Agora, quando você trabalha o sistema imunológico no pé, trabalha os rins, trabalha a bexiga, trabalha o ureter e a uretra, né? Então, o que vai acontecer? A recuperação dessa pessoa é muito mais rápida. Então, não é questão de você... Mas o problema está na bexiga, Osni. Eu sei que está na bexiga, mas ela depende dos ureteres, ela depende dos rins, ela depende dos linfonodos, ela depende também de todo o sistema imunológico que não está criando células especializadas naquela bactéria específica. Então, a reflexologia do método IOR, ela é muito mais profunda do que uma massagem no pé, ela é muito mais profunda do que alguns métodos que as pessoas usam a reflexologia apenas, está com problema no estômago, só aperta o estômago. Está com problema no fígado, só trabalha o fígado. Não, nós trabalhamos toda essa estrutura, tá? E no nosso método, nós queremos ajudar a pessoa o mais que nós pudermos. Então, tem todo um lado emocional que afeta o lado físico, todo. Então, por exemplo, você tem problema de estômago, então dói o estômago. E quando fica nervoso, dói mais ainda o estômago. E você toma remédio há muito tempo e parece que não resolve o problema. Por quê? Porque a causa do problema do estômago ela é emocional. E qual é a causa do problema do estômago que é emocional? São as atitudes que você tem que acabam fazendo com que você não concorde com alguma coisa, não concorde com alguém, mas para não piorar as coisas, você acaba deixando para lá. Só que aquilo entrou em você, você engoliu aquilo. Aquilo se atravessado em você assim, ó, e quando chega no estômago, ele entra na forma de um grande sapo. E o sapo ele tem um limbo assim, sabe? Ele não é digerível. E fica lá remoendo, e aí acaba tirando uma camada de proteção do cérebro, do estômago, desculpa, né? E essa camada chama-se mucina. Então essa camada de mucina ela protege dos ácidos do estômago. Mas quando ela começa a ficar fraquinha, os ácidos vão lá e começam a irritar. Começa a irritar e essa é tipo esfolar. E isso é a gastrite. Se não for feito alguma coisa, os ácidos vão começar a comer as paredes do estômago. Aí chama-se úlcera. Tá? Então nós temos que aumentar a camada de mucina para proteger os ácidos. Mas para que ela fique do jeito que ela tem que ficar, você tem que acabar com os sapos que você está engolindo. Tá? É eles que acabam tirando essa camada de mucina e deixando você pronto para pegar uma gastrite. Então, eu só dei um exemplo, né? Mas todos os órgãos estão ligados com emoções. E às vezes o problema não está no órgão, está na emoção que o órgão controla. E nós, no método IOR, nós sabemos exatamente qual é a emoção correspondente a cada órgão do nosso corpo. Cada órgão, tá? Eles têm uma emoção que vão afetar você.
E nós, mesmo que você não diga nada, quando nós apertamos o seu pé, nós equilibramos a produção hormonal desses órgãos e a emoção, ela diminui, assim como passa a TPM depois da menstruação. Do mesmo jeito. Então, às vezes a pessoa fala, mas isso é uma característica de personalidade minha, eu sou assim. Não, você ficou assim. E os dedos dos seus pés também para provar, porque eles eram fechados e agora são abertos. Ou eles eram retinhos e agora estão em forma de garra. Ou eles estão retinho, eles eram retinho e ficaram torto, ou ficaram torcidos, né? Tudo isso é uma emoção que provocou essa alteração nos dedos dos seus pés. E os dedos dos pés apenas mostram. Não adianta ficar mexendo no dedo do pé, querendo consertar ele que está torto. Não, não adianta. Para o dedo do pé voltar a ser como era, eu tenho que trabalhar a emoção que causou aquilo. Retirando a emoção negativa que produziu aquilo, automaticamente, então o pé ele vai melhorar e vai voltar a ser como era. Então, características de personalidade, gente, são transformadas muitas vezes pela emoção. E aí entra a reflexologia emocional. E o que a reflexologia emocional ela faz, né? Reflexologia, estudo dos reflexos. Que reflexos são esses? As suas atitudes, o que vem caracterizar a tua personalidade. E olha que eu não estou falando de caráter, eu estou falando de personalidade. Então é totalmente diferente. Então, muitas vezes você fica impaciente, você perde a alegria na vida, você deixa de amar como você amava antes, você não consegue confiar como você confiava antes. Antes você era muito apegado às suas coisas, ao seu trabalho, e hoje você não tem mais esse apego. Todas essas características de mudança de personalidade foram provocadas por experiências passadas. E eu estudo as tuas atitudes de hoje, eu estudo o modo como seus dedos dos pés estão hoje, eu aperto o seu pé e eu sei o que aconteceu com você, quais foram os sentimentos que foram gerados para eles transformarem numa emoção que levaria à tua ação. Mas como que eu sei isso? Bem, se você costuma se arrepender das coisas que você faz, você gritou e se arrependeu de ter gritado, você ficou quieto e se arrependeu de ter ficado quieto que era para falar, ou se eu perguntar para você onde você estava com a cabeça que você fez aquela besteira. E por que você fez aquela besteira? Aí você fala, eu não sei nem onde eu estava com a cabeça. E quando eu vi, eu já tinha feito. Já aconteceu isso com você? Quando eu vi, já tinha feito? Então, você não foi levado pelo seu consciente, pelo teu raciocínio lógico. Quando você viu, o inconsciente já tinha agido através de uma emoção a qual te levou ao arrependimento. E nós tratamos tudo isso no IOR. No nosso curso, ele não se limita somente a ensinar vocês a tratar todas as doenças físicas e essas doenças de personalidade, né? Que chamamos também de emocional. Ele vai além. Nós ajudamos as pessoas a tirar as suas dores também. As suas dores musculares, suas dores articulares. E muitas dessas dores nós tiramos com o uso de outras técnicas que foram também criadas e desenvolvidas no IOR. No nosso curso você vai aprender a parte física, a parte emocional, você vai aprender também a linguagem dos pés, como você olhar o pé da pessoa e saber como está a característica de personalidade dela. Você vai aprender a pegar no pé e saber quais são as doenças que ela tem, sem que ela fale nada, através do funcionamento do próprio corpo, tá? E você vai aprender também outras técnicas com os esparadrapos e com usos de pressões específicas no corpo, na qual nós tiramos as dores em questão de minutos. Bem, eu estou falando da reflexologia vertebral, reflexologia palpatória e estou falando também da microbandagem. Além de que você vai aprender também sobre
como estruturar a coluna da pessoa, né? Quando a pessoa está meia torta, o pé, as pernas ficam assim meia abertas assim, né? Ou parece aquelas pernas de cowboy, ou quando a criança tem pé chato. Tudo isso é corrigido, tá? Através de um outro curso que fazemos chamado Manobras Podais. Tudo isso dentro desse pacote grande da reflexologia. E quer saber mais ainda? Você sabia que dificuldade de concentração, perda de memória, pensamentos conflitantes com a tua personalidade, ansiedade, depressão, falta de perseverança, cede a tentações, medos, falta de disposição, de vontade de sair e fazer as coisas, ou característica como disputador, briguento, sem paciência, muitos mal-entendidos, ouve coisas irreais, às vezes você pensa que viu alguma coisa, um vulto, você ouviu que tem alguma coisa e não tem, né? Às vezes sonolento durante o dia e com insônia durante a noite, inchaços, queda de cabelo, unhas quebradas. Tudo isso os sais minerais resolvem e muito mais, tá? E muito mais. Eu tive pessoas que sofriam muito com pensamentos conflitantes. Só aqueles pensamentos que você não quer pensar e não sai da sua cabeça. Sabe aqueles pensamentos ruins? Você não quer pensar no da sua cabeça? Eu tive uma paciente que me procurou por causa disso, e ela falou, olha, eu estou ficando com conflito de consciência por causa desses pensamentos. Eu nunca tive, agora está me incomodando demais, você não para de pensar nisso. Aí eu dei um sal mineral para ela, 15 dias depois ela não pensava mais em nada. Tive uma outra que ela viu uns ratos na casa dela desse tamanho assim, ó. E ela via correndo e passando. Ela pensou até que tinha uma urucubaca na casa dela, né? De tanto que ela via, e era só ela que via. E ela começou a pegar os utensílios da casa dela e começou a se desfazer. Ela já tinha se desfeito de metade da casa dela quando me procurou. Aí eu dei um sal mineral para ela específico e ela foi lá e tomou aqueles sais. E 15 dias depois ela não via mais nada. Porque não era urucubaca, gente. Era um problema de comunicação nas sinapses nervosas dela. Era um problema de comunicação entre os neurônios. Ó. E os sais minerais corrigem tudo isso. Corrigem tudo isso. Tá? Sabe aquela dificuldade de você resistir à tentação? Então, tem um sal mineral que ajuda exatamente nisso. Então, o nosso curso, eu posso dizer para vocês que é um curso completo, onde você realmente vai aprender muito, né? Aí você fala, então esse curso é perfeito? Não, ele não é perfeito, porque não existe nada perfeito. Mas ele se aproxima muito num resultado de 100% do nosso trabalho, tá? Não só na ajuda, mas no restabelecimento da saúde física, mental, emocional e na personalidade das pessoas, tá? Então, por isso o nosso curso ele tem um valor agregado que é muito grande. Além disso, nós temos as aulas práticas. O nosso curso ele pode ser online, tá? Nós temos alunos da Suíça, de Portugal, nós temos alunos do mundo inteiro, tá? Fazendo o curso com a gente, né? E também do Brasil inteiro fazendo, e com o mesmo benefício, tá? Porque nosso método não deixa dúvidas em relação ao sucesso que você vai ter. Quer saber mais? Mais sobre a reflexologia? Acompanhe o meu canal e veja como as pessoas foram se beneficiadas por isso, né? Eu dou várias dicas sobre como tratar as coisas. Então, o convite que eu quero te fazer é: venha conhecer a reflexologia no método UR. Todos esses estudos, todo esse valor agregado torna o nosso curso com um baixo custo, para você ter uma ideia. É verdade. No custo-benefício, ele sai muito barato. Porque, além de você aprender isso tudo, você vai receber um tratamento durante o curso inteiro. Sabe o que é isso? Você vai receber um tratamento emocional, mental e na tua personalidade durante 1 ano e meio do curso.
E quando você acaba esse tratamento, você tem uma profissão de especialização em reflexologia gratuita. Você paga o tratamento e recebe o curso. Ou faça o contrário, pague o curso e receba o tratamento. Então, a mensalidade ela é inferior a 4 sessões de reflexologia que nós damos. É brincadeira, gente? E quer mais um motivo para você fazer o curso conosco? A partir do 4º módulo, você já pode começar a atender com reflexologia e ter resultados significativos, tá? Com ansiedade, com depressão, com sistema nervoso abalado, problema de coluna. Você pode começar a partir do 4º módulo. E, de repente, a partir desse 4º módulo, você vai pagar o curso com a própria reflexologia. Sabe o que é isso? Aí você quer tirar algumas dúvidas? Vem no nosso ambulatório. Nós temos um ambulatório toda segunda-feira. O curso é pequenininho, né? Você pode trazer seus pacientes, eu faço a avaliação e você continua tratando depois. Quer se tratar com reflexologia? Liga para a gente, tá? Nós vamos dar todas as informações para vocês. Fisicamente, mentalmente, emocionalmente e até na sua personalidade. Então, não seja injusto com você, não seja injusto com as pessoas, tá? Muitas vezes a reflexologia pode ajudar nessas características de personalidade que algumas pessoas são condenadas injustamente por isso. Talvez você já foi condenado algumas vezes por não ser o que as pessoas falam que você é. Então, aqui é o lugar. Gostou desse vídeo? Deixe seu like. Vamos compartilhar essas informações com todas as pessoas que gostam de ajudar os outros, mas que também querem uma fonte de renda. E aqui conosco você vai ter uma fonte de renda que poderá substituir até a tua fonte de renda, tá? Te dando o conforto que você quer, porque isso realmente é possível com a reflexologia, tá? E você vai poder também ajudar as pessoas. Quer uma coisa melhor que isso? Você ajuda as pessoas a ter aquela realização até de salvar vidas e ainda ganha por isso. E como os pacientes nos dizem, o dinheiro mais bem pago que eles já pagaram. Gostoso, né? Então vem com a gente. Já se inscreveu no meu canal? Então, vou deixar uma bolinha aqui para você se inscrever no meu canal. E depois assista os outros vídeos também, tá? Sobre reflexologia. Conto contigo, tá? E vamos compartilhar essa ideia? Vamos espalhar para todo mundo que vai fazer uma grande diferença. Meu grande abraço. E não se esqueça que na vida tudo é simples ou muito simples, então não complique o resto. A gente se vê aqui, toda segunda-feira, às 2h30. E lembrando que depois fica tudo gravado, se você não puder ver na hora. Meu grande beijo, que Jeová abençoe muito você.